ADEC TV, conectado com você. Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol Sattler e bem-vindos mais uma vez no ADEC TV. E hoje é o nosso especial de Natal e o nosso último programa do ano. E foi um prazer ter todos vocês aqui o ano todo nos acompanhando. E claro que nosso especial de Natal a gente só podia celebrar o aniversariante, o homem que dividiu a história antes e depois dele. O seu nascimento nos permitiu renascer novamente. E o seu nascimento foi uma resposta celestial, uma resposta dos céus que dizia: eu ainda quero vocês. Toda glória, toda honra sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo.
dia propício para receber também o meu Jesus em uma manjedoura. Ele nasceu para mudar a minha história toda. É Natal, graça e muita luz. Veio com Jesus de Belém pro mundo. Jesus nasceu, ele nasceu, o maior presente que o mundo recebeu. Jesus nasceu, ele nasceu, o maior presente que o mundo recebeu. Amanheceu na cidade de Belém, um dia propício para receber também o meu Jesus em uma manjedoura. Ele nasceu para mudar a minha história toda. É Natal, graça e muita luz. Veio com Jesus de Belém pro mundo. Jesus nasceu, ele nasceu, o maior presente que o mundo recebeu. Jesus nasceu, ele nasceu, o maior presente que o mundo recebeu. Jesus nasceu, ele nasceu, o maior presente que o mundo recebeu. Jesus nasceu, ele nasceu, o maior presente que o mundo recebeu. E agora vamos ouvir a nossa mensagem de Natal com o pastor Odiel. Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Nós estamos chegando a mais um fim de ano, mais um Natal e através do ADEC TV eu quero trazer aqui uma palavra para abençoar você. Quero ler um texto da palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9 e o verso de número 6. Se você puder acompanhar, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías é um dos profetas do Antigo Testamento, que escreveu um dos maiores livros, considerado um dos profetas maiores, que leva o seu nome. E Isaías é considerado o profeta messiânico, ou seja, o profeta que profetizou sobre o Messias. Na verdade, a maior parte das profecias de Isaías aponta para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus. Isaías vai profetizar, segundo os estudiosos, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já está profetizando sobre ele. E ele declara nesse verso que nós lemos o nascimento de Jesus. É verdade que
dia 25 de dezembro, não é um dia efetivo ou certo para os estudos que Jesus nasceu exatamente nesse dia. Mas você vai concordar comigo que o que importa é que Jesus nasceu. O mais importante é que Jesus nasceu. Então nós celebramos o nascimento de Jesus. Isaías vai declarar que o que importa ou o que importaria é que ele viria, que o Messias viria. E na declaração de Isaías ele aponta que Jesus nasceu, e porque Jesus nasceu, ele diz, a luz raiou. Você que está com a Bíblia acompanhando, ou sem a Bíblia, ouça com atenção. O verso de número 1 diz a palavra de Deus assim, mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Verso 1 e o verso 2 do capítulo 9, Isaías declara que o nascimento de Jesus traria luz em meio à escuridão da humanidade. Em meio às trevas da humanidade, Jesus traria a luz. Porque Jesus nasceu, porque o menino nasceu, a luz raiou na escuridão. É lindo o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. E futuramente, no futuro, quando ele já está adulto, exercendo o seu ministério, no Evangelho de João, o verso 12, do capítulo 8, está escrito, Jesus declara e ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus declara, eu sou a luz do mundo, e ele diz que todos aqueles que seguem a ele jamais viverá em trevas, mas terá a luz da vida. Isaías declara que o menino que nasceria, o menino Jesus que nasceria, através do nascimento dele, ou por causa do nascimento dele, a luz chegaria nas trevas da humanidade, mudando o cenário. Mas ele declara também que a morte iria dar lugar à vida. O nascimento de Jesus é a esperança contra a morte, contra a condenação eterna. E ele diz assim, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque onde Jesus nasce, ouça, onde Jesus nasce, a vida chega. Onde Jesus nasce, a morte tem que bater em retirada, porque Jesus é a própria vida. Por isso que, em resposta a Tomé, diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, que Jesus, em resposta a Tomé, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. O menino que nasceu, ele veio trazendo esperança de vida eterna. E a morte teve que dar lugar à vida. Porque Jesus nasceu, diz Isaías, que o governo estava sobre ele, que ele governa. Verso 6, a parte B, está escrito que o governo estava sobre ele. Ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Em Mateus capítulo 28, o verso 18, Jesus vai declarar, ele diz que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Governo aqui não é ou não traz o entendimento que nós temos hoje. Quando nós pensamos em governo, o que vem à nossa mente é a questão, geralmente são as questões políticas, mas o governo aqui está ligado a poder, a autoridade, a domínio. E Jesus diz, repito, e é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus nasceu e ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diz a palavra de Deus que ele tem o governo sobre os seus ombros. Jesus governa, Jesus dirige, a autoridade está sobre ele. Por isso que em Mateus capítulo 7, verso 29, ele declarou que tem toda a autoridade. Ele diz, eu tenho toda a autoridade. O menino que nasceu, ele é governador. Ele tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. E diz a Bíblia que até embaixo da terra. O texto que nós lemos, o profeta declara dizendo que Jesus é maravilhoso e que Jesus é conselheiro. A raiz da palavra maravilhoso aqui, no original do Antigo Testamento, no original hebraico, traz o entendimento de milagre. Então ele está dizendo, Jesus, ou o menino que vai nascer,
ele é poderoso para operar milagres, para fazer milagres. E quando nós olhamos para o entendimento do que é ser conselheiro, conselheiro é aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que direciona através do ensino, do conhecimento. Então Isaías está dizendo, o menino Jesus, ele será poderoso para operar milagres, mas ele também vai direcionar pelo caminho. Diz os evangelhos que Jesus operou cerca de 40 milagres enquanto esteve na terra, mas ele também declarou que ele era o caminho, ou que ele é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o menino que nasceu faz milagres, mas também ele conduz a sua vida, a minha vida, por caminhos seguros. O menino que nasceu, que hoje não é uma criança, hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele continua operando milagres, mas ele continua também nos tomando pelas mãos e nos conduzindo por caminho seguro. O profeta Isaías declara que esse menino que nasceria, ele seria o príncipe da paz. Você há de concordar comigo que nós vivemos um tempo delicado, onde a paz tem sido escassa, desafiadora, diante de tantas situações, de tantos problemas, de tantas coisas. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus é o príncipe da paz. Isaías declara isso porque o pecado nos separou de Deus. Diz a palavra de Deus que o pecado roubou de nós a paz que nós tínhamos em Deus. Mas Jesus nasceu para trazer de novo a esperança e a oportunidade de ter em nós a essência da paz. Jesus foi ao Calvário, foi sacrificado na cruz, foi crucificado na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados e diz a Bíblia que ele nos dá a oportunidade, o direito de perdão, de reconciliação e através de Jesus nós somos reconciliados a Deus e reconciliados ao Pai nós temos de novo a paz que excede todo o entendimento. Olha o que diz João 14, 27. Jesus olha para os discípulos e ele diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá, porque a paz de Jesus, como príncipe da paz, não é a paz genérica do mundo, não é uma paz passageira, não é uma paz temporária, mas é uma paz eterna, uma paz de alma, de essência, de eternidade. Ele diz, eu não vos dou a paz como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus está dizendo, eu sou o príncipe da paz, não aterrorize o seu coração, não traga medo ao seu coração, não entre em tribulações de preocupações por causa da paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é poderoso para trazer a paz que você precisa. Eu encerro essa breve palavra te lembrando que Jesus, o príncipe da paz, ele veio para salvar, para perdoar e para resgatar aqueles que se haviam perdido. Então, nesse fim de ano, quando nós celebramos o nascimento de Jesus e um novo ano que se inicia, eu venho te lembrar desse momento, que Jesus nasceu, viveu, morreu, mas diz a Bíblia que ele ressuscitou e ele deixou uma promessa, que em breve ele voltará para buscar aqueles que serviram a ele, que seguiram a ele, que o reconheceram como Senhor das suas vidas. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um Natal abençoado, próspero, de reflexão e que o ano de 2026 seja regado com a graça de Deus e com a presença de Jesus, porque Jesus está vivo. Que Deus te abençoe e até breve. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus te ama assim como tu és. Quando estava
que te ama. Morreu na cruz em teu lugar. Ele te ama. Eu sei que te ama. Sabe de tudo, mesmo antes de pensar. Ele te ama. Ele te ama. A terra se estremeceu ao som da sua voz. E se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti, pois tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti, pois tenho paz. Tenho paz. O meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. O meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. O meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. A tempestade ainda ouve sua voz. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz, tenho paz.
Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Seguirei olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz, Jesus. Seguirei olhando pra ti, pois tenho paz em mim. E chegamos ao final de mais um programa do ADEC TV. Nós, aqui do ADEC TV, toda a equipe, queremos agradecer a vocês novamente, a companhia de vocês em 2025. Que Deus os abençoe poderosamente, que o Senhor continue derramando dele as bênçãos sobre todos vocês. Desejamos a vocês muita paz, muito amor, muita saúde, muita prosperidade. E que as misericórdias do Senhor continuem renovando na vida de cada um de vocês no ano de 2026. Feliz Natal e um feliz Ano Novo!